mundo conhece um dentista, mas quase ninguém conhece a história por trás de um consultório. O que que leva alguém a transformar uma profissão técnica em um negócio próprio? Hoje a gente conversa com a doutora Nayara, do Rio de Janeiro, uma profissional que decidiu empreender dentro da odontologia depois de ter tido uma longa trajetória no SUS. E é sobre essa jornada que a gente vai falar. As decisões, os desafios, os primeiros passos. Aquilo que ninguém vê por trás da doutora Nayara. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, encantada com a sua apresentação. Que isso! Para começar um pouquinho, eu gostaria de ouvir de você. Por favor, se apresente para nós. Eu tô aqui tentando organizar meu pensamento, né? Então, assim, eu sou Nayara, eu sou dentista, sou formada há 22 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Assim, atualmente na clínica como dentista, eu sou ortodontista, mas faço clínica também. E como você falou, eu tive uma trajetória um pouquinho diferente de todo mundo, mas é uma trajetória que eu me orgulho muito e me apaixonei demais, que foi ser trabalhar no SUS. Essa decisão de sair do Sistema Único de Saúde é uma decisão que ainda estou ainda remoendo um pouquinho, porque foram 20 anos, né? E eu sou realmente apaixonada pelo Único de Saúde, pela política, por tudo, mas chega um momento da vida que a gente tem que decidir o que vai fazer e também amo atender. Que E bom. aí, dessa minha trajetória do SUS desses anos todos, desses anos todos, 12 anos eu fui gestora de unidade de saúde. Eu fui Uau. um ano assessora técnica antes de ser gestora de unidade de saúde. E fiquei 12, foram 20, então 7 anos e pouquinho como dentista, que a gente chama na ponta também, né? Então atendi como postinho, que nem vocês falam, e atendi também no Saúde da Família, como dentista, 40 horas durante um período da vida. Nossa, uma longa E aí, trajetória. e aí as especializações, os cursos foram levando assim, o perfil, a gente foi, e aí eu fui para gestão. Mas é uma trajetória longa, né? Que quando você para pensar, não parece nem que foram 20 anos de, É de, uma de vida. sistema. É uma vida. Você só vê que caiu aqui. É uma vida, e quando paro para pensar, eu falo, nossa, é muito tempo mesmo, né? E agora a questão do empreender, que eu tô agora, como eu tô trabalhando, já tive clínica, tudo isso, como eu tô trabalhando agora em consultórios, que eu tô aumentando, né, como dentista, que eu sempre trabalhei. Mas aí, como eu fazia 40 horas no SUS, o que sobrava para mim para fazer as outras horas eram os dias que eu ia para o consultório. Então, agora eu estou me deparando com uma realidade dos colegas, que é a realidade dos colegas mais velhos e de quem está formando, que é entrar num consultório e atender, atender, atender e não ter noção da gestão do consultório. Com certeza. Então, isso é uma coisa que eu vi que é um sofrimento de muita gente. E aí foi quando eu criei agora uma empresa para fazer uma gestão, a ideia de montar uma imersão e uma gestão mais prática, sabe? Porque eu vejo muito curso, muita gente falando, tipo assim, de coisas muito high ticket e tudo isso. A minha proposta não é essa. A minha proposta é tirar um pouquinho do sofrimento da gestão, de mostrar como faz metas, indicadores, como que a gente mede alguma coisa para poder a gente saber para onde a gente vai chegar. Porque eu Cara, acho que quem não mede nada não chega a lugar nenhum. E a realidade é que a maioria dos colegas sentam na cadeira, atende, 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 e mistura tudo quanto é conta, e no final não sabe qual meta, não sabe onde quer chegar. E até pessoas que têm clínicas grandes, quando você pergunta isso, a pessoa meio que trava e fala: vou falar com o meu contador, vou falar com o meu advogado. Não sei, mas ela mesmo não tem essa noção, né? Então, quando a gente vê as pessoas que crescem mesmo, que têm essa noção, com as clínicas vão crescendo muito, geralmente ou elas fazem ou elas têm uma equipe boa por trás que faz isso. com certeza. Mas quem é um consultório pequenininho, tipo, como vou falar uma equipe que muita gente tem, né? Sei lá, um consultório tem uma cadeira e às vezes um colega divide com o outro, que é a realidade muita gente comenta, de muita gente também que já cresceu e depois resolve diminuir um pouco. A gente vê que as pessoas não têm muito essa. A gestão fica muito falha, né, na nossa formação. Totalmente. E eu fui formada pela gestão da vida, que eu falo, mas estudando muito. Eu sempre estudo muito, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, de entender processo. E eu acho que o que eu acho mais difícil quando você tem uma equipe é você coordenar a equipe, é você motivar a equipe. Com Então certeza. eu vejo que muito do sucesso de qualquer consultório é a equipe que você está por trás. E essa equipe faz a gente ir longe ou não ir tão longe como a gente deseja. Então, assim, eu tinha no SUS também equipes.
Tem que Eu saber falo que eu sempre dividir. gerenciei muita gente, né? Então, assim, a minha menor equipe, eu parei para contar, eram 46 funcionários. Uau! Então, e a maior foram mais de 300. Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né, com a vida. E eu nunca imaginei, quando eu fui lá estudar, ser dono do dentista, que eu ia ir para esse caminho, né? Nossa, então Mas eu vamos gosto voltar lá no muito. tempo um pouquinho. Quando você disse que nunca imaginou, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Mas, tá. Isso, o que que te levou lá no começo a escolher odontologia? Então, a odontologia, eu nunca tive tanta facilidade com a área da saúde, assim, não é na escola, né? Vamos pensar isso, né? Quando a gente tem que escolher lá, eu sou do segundo grau, porque eu sou, como é que eu não sei a geração, mas eu sou da geração da década de 70. Então, eu fiz segundo grau, então na época do segundo grau, a gente sempre passa, né, na escolha. Eu sempre tive muita facilidade por matemática, então se botar engenharia onde não tinha opção para odontologia foi uma das coisas que eu fiz, que foi botar engenharia nas universidades, porque na minha época não tinha o Enem, não era unificado, a gente se inscrevia para vários vestibulares. Então a gente vai inscrevendo para tudo, né? Então, assim, engenharia, eu cheguei a me inscrever e passar para engenharia de produção, para engenharia, porque era a minha facilidade com a matemática. Só que eu fui paciente da UFRJ como paciente da ortodontia Ah, desde criança, então eu usei aparelho quase 11 anos. E caramba! aí, o meu sonho foi ser dentista e estudar e ser igual. E o meu olho brilhava. Eu adorava ir ao Ah, que dentista na bonito UFRJ, isso. adorava a clínica da UFRJ de ortodontia. Comecei desde a pediatria, porque minha mãe era funcionária lá, a gente chama aqui no Fundão, tá? É o hospital universitário, a gente fala que é o Fundão, que fica na Ilha do Fundão. Então, a minha mãe trabalhava nesse hospital, era farmacêutica de laboratório, bioquímica, estudou lá também. E eu sempre tive essa vontade. Só que eu, no primeiro vestibular, eu não passei para a UFRJ. Então, eu comecei odontologia na Universidade Estadual do Rio, fiz na UERJ. E aí, eu fiz o período na UERJ e eu tive que fazer vestibular para ir para a UFRJ para poder passar lá para onde eu sonhava. E meu sonho sempre foi fazer ortodontia. Então, eu consegui fazer vestibular na Federal, né? Fiz de novo, aí no outro ano eu fui fazer o vestibular. Tem um monte de historinha aí, que entrei em várias faculdades, essas coisas, mas da odontologia mesmo foi isso. E aí eu fui para a faculdade que eu queria e eu sempre quis fazer ortodontia. Só que quando você vai para a faculdade, você fica com aquela coisa de fazer muita. O que que você gosta, o que que você não gosta, né? Então você se apaixona por várias cadeiras, assim. E uma coisa que eu tive um professor que eu acho muito engraçado, que é de odontologia, que a gente chama de odontologia social, que a vida fez até reencontrar há pouco tempo, que é um professor que eu sempre gostei muito, assim, a forma dele explicar a parte da odontologia social. Era muito engraçado isso. E esse professor também foi mudando um pouquinho da cabeça, e lá dentro eu também cheguei a pensar na parte de saúde pública como aluna ainda, que não é muito comum. Só que a vida a gente vai fazendo o que todo mundo fala, né? Então você quer ser sempre o ultra especialista, você vai fazer mestrado, fazer especialização. Eu me formei, não fiz logo a especialidade, porque eu fui querer trabalhar. Então trabalhei também em clínica popular, aquelas coisas de começar a odontologia. E depois, acho que de 2 anos de formada, ou três, acho que 3 anos de formada, eu fui fazer especialização em endodontia. Então eu sou endodontista, né? E aí a endodontia entrou na minha vida também por referências de professores que me apoiavam muito na clínica. Então, tem a professora de endo que eu me identificava muito. Eu acho que identificava por tudo, por cor, por tudo, por exemplo, né? Porque foi uma professora para mim que sempre. As pessoas até falavam, você gosta da professora como se fosse uma professora brava, mas eu adorava também. E por quem precisa trabalhar no início, a ortodontia lá na UFRJ não era uma coisa muito acessível na época. Então você tinha que não trabalhar, você tinha que fazer dedicação exclusiva para fazer a especialidade. Sempre foi aquela coisa muito. Lá atrás era um pouquinho diferente. Pelo menos assim pintavam pra gente. Aí falavam que tinha que fazer pediatria antes. Eu nunca quis fazer Caramba. pediatria para poder fazer a orto. Tinha essa cultura na minha época. E aí eu fui fazer a endo, fiquei muito tempo na endo, fazendo endo, né? Fazia clínica também, mas fazia endo. E a Hum. ortodontia sempre ficou guardadinha lá com um sonho. E você Mas entra eu no fiz. SUS como endodontista ou como Não, como clínica, como clínica. No e SUS eu foi. entrei como clínica. Eu comecei no SUS, não foi nem na Prefeitura do Rio. Eu comecei na Prefeitura de Maricá, que era cooperativa, não era um sistema de trabalho CLT formal nem estatutário.
Tô aqui no Rio também, que era uma cooperativa que trabalhava lá e trabalhava aqui no E foi Rio. logo após formada ou teve um Eu, intervalo? 2 anos, eu tenho 20 anos, 2 anos depois de formada. Foi em 2005, eu me formei em 2003. Então, 2 anos depois de formada, eu entrei. Então, eu trabalhava em Maricá, eu falo que era muito engraçado. Eu trabalhava dentro de um ônibus, porque eu comecei num postinho de saúde que o telhado caiu e acabou. Meu E Deus. o posto, e aí eles alugaram um ônibus, eu ficava atendendo dentro de um ônibus, eu ia uma vez por semana. E depois dessa mesma cooperativa, tinha parte dela que era no Rio, então eu comecei a trabalhar em posto de saúde no Rio. E isso em 2005. Em 2007, teve um processo seletivo que foi a expansão do Saúde da Família aqui no Rio. E aí eu fiz o processo seletivo e entrei para trabalhar, mas aí foi em comunidade, né, com um pouco mais de violência, tudo isso. Que eu Nossa, falo que eu falava, eu não falava para meus pais aonde era, mas eu comecei a trabalhar como no Saúde da Família, no Complexo da Maré, que aqui no Rio, se você colocar, é um lugar de, né, de violência muito grande. Depois trabalhei no Complexo do Alemão, então assim, é uma história como dentista isso. caramba. E aí você começa, ou você ama o que eu falo, ou você ama trabalhar no lugar, ou você odeia, sabe? E aí eu falo até hoje que a minha equipe do Complexo da Maré é uma das melhores equipes que eu já tive, porque a gente se apoiava muito, né? Você tem pessoas que eu falo até 2011. Então, são pessoas que até hoje têm contato, porque a equipe era muito boa mesmo. Era uma equipe que se abraçava, eu era muito nova, então que dava muito apoio, a gente tinha que, né? Então, a gente passava por várias situações, mas sempre com muito respeito. Eu não cheguei. Algumas coisas eu tive, mas não foi nada que fizesse eu sair. Então, eu falo que eu fui uma apaixonada do SUS. Eu não fui uma pessoa que aquilo me dá assim, sofrimento. O que sempre tem muito de questionamento dos colegas, ou até meu mesmo, é a parte financeira, né? O salário que a gente se propõe, né, a fazer. Então, a gente não está ali fazendo nenhuma caridade, está ali fazendo o nosso trabalho, né? Então, a gente se estrutura para isso. Então, o salário no início, para quem era formado, recém-formado, era um bom salário, não era uma coisa que. Só que esse salário nunca foi atualizado, assim, proporcionalmente esses anos todos de trabalho. Meu Deus. Então, também é uma coisa que a gente para pensar, né? A gestão não, a gestão já traz um sofrimento um pouquinho maior no Sistema Único de Saúde aqui do Rio. E E falando aí, dessa época no SUS, atendendo, antes da gestão, teve algum momento que te marcou que você aprendeu ali sobre cuidado, não só sobre odonto, porque eu acredito que isso que o SUS traz, poder ter um atendimento, por exemplo, dentro do Complexo da Maré, que seria um lugar que às vezes, em outras circunstâncias, essas pessoas não teriam acesso à saúde da maneira que têm. Então, eu imagino que, além de um trabalho, é um propósito, né? Então, tem a parte. O que uma que coisa, traz de você bom falou, para você? você falou uma palavra que está muito agora, assim, qual é o seu propósito, né, de vida, tudo isso. Eu até para escrever a empresa, assim, seu propósito é, aí eu falei, gente, é uma palavra que a gente não usava muito, né? Eu acho que a gente ia fazendo muito sem pensar. Mas o cuidado integral, o cuidado da pessoa como um todo, de você olhar tudo isso, ela de forma que nem a gente fala hoje, são as palavras de hoje, né? De forma empática, se colocar, não julgar. Eu acho que isso é uma coisa muito que mudou muito, né? Para uma menina que estava lá. E eu falo que é por isso que eu acho que eu sou um pouco encantada, que falei com você quando a gente fez o curso da geração Z, que eu falo agora, né? Que eu acho que eu fui um pouco à frente da minha época de eu não ter esses julgamentos para minha vida. Então, lá a gente vou dar um exemplo aqui, eu não quero falar assim, mas tem a parte da violência, né? Então eu tinha que atender pessoas também que trabalhavam lá na empresa, sei lá como é que fala da violência. E eu sempre falava, gente, na ficha de anamnese, a gente não pergunta a profissão. Então, como eu coloquei para até me colocar no lugar daquelas pessoas quando precisavam do meu atendimento, dentro do horário de trabalho, tudo certinho, era botar que era uma pessoa que estava precisando do meu trabalho, do meu atendimento. Então, acho que, sim, do que mais me marcou para ter o cuidado e não ter o julgamento foi uma vez que eu tive que atender uma desses profissionais que isso me deu medo, é um desses profissionais que a gente fala mais importantes, talvez, da situação. Isso me marcou. E também tem uma senhora que eu atendi em casa, fiz a cirurgia em casa, que eu falo para minha mãe que eu tenho uma toalha que ela me deu de presente, que falo que servidor público não pode ganhar presente, mas é muito difícil, né, quando você ganha. Ela fez uma toalha bordada que eu tenho na casa da minha mãe até hoje, que eu fico com pena de usar, que eu guardo com muito carinho. A toalha é linda, que ela bordou com fita. E eu tenho essa senhora para mim que eu falo que assim, a gente tinha agente comunitário que a gente fazia visita em casa.
E essa senhora, ela sempre falava coisas tão boas para mim, para eu ter força para continuar, porque às vezes a gente ficava com medo, né, com tudo isso. E essa senhora, eu acho que eu trago ela, Dona Marlene. Eu falo que eu gravei o nome dessa paciente para a minha vida. E ela me deu essa toalha. Eu falo que tem duas coisas que me marcaram muito. Uma foi em Maricá, que é antes da maré. Eu fiz desse ônibus, tudo isso. Que Maricá já era mais tipo cidade de interior, então a gente ganhava fruta, ganhava umas coisas assim diferentes. E eu, uma paciente que até hoje, tenho até hoje também, que a gente até hoje às vezes bota na árvore de Natal, que ela me deu uns ursinhos que enfeitava a casa de Natal, tudo isso. E ela, e eu guardava também, tipo, pra não pegar poeira, porque são pacientes que às vezes marcam a gente, não só pelo cuidado que a gente faz com eles, mas eles têm um cuidado com a gente, uma preocupação se a gente está bem ou não, de ir, né, que às vezes a gente está triste, não está tão bem, ou às vezes a gente tá super bem também, e aí tá todo mundo bem. Então, o Saúde da Família traz muito isso, de você conhecer aquelas pessoas. E lá no postinho em Maricá também era uma coisa que eu já fazia, não sei explicar porque que eu tinha isso de já conhecer, de bater papo, eu era mais nova. Mas o Saúde da Família mostra isso pra gente, sabe? Assim, do atendimento, do acolhimento, do atendimento integral, de você ver a pessoa como um todo, todas as doenças, onde ela mora, o que que você vai entrar dentro de casa e vai ver o que você vai poder, tipo, adequar, porque às vezes a gente fala assim, olha, escova o dente 3 vezes ao dia, compra e a pessoa não tem aquela estrutura em casa. Às vezes a pessoa. E tem uma outra coisa também, que aí já é um. Você falou, são três, vou te falar. Vou aguardar um pouquinho que a nossa gravação. Dias que eu não sabia que no Rio de Janeiro eu ia encontrar uma família que vivia, tipo, porque eu era muito nova, né? Então a gente faz faculdade, a gente tem uma vida que não tem nada a ver com a vida dessas pessoas financeiramente, de estrutura familiar, tudo isso, eu, pelo menos a mim não era a minha realidade. Né? Então, assim, a gente quando tá numa faculdade federal, você sabe. Agora tem questão de outras pessoas poderem ingressar, mas na minha época, quando você ingressava na faculdade federal, ainda mais de odontologia, custo do material, tudo isso, não era qualquer um que podia continuar fazendo aquela faculdade. Não tinha cota. Então, não tinha nada. Era tudo a gente passando, pagando, né? Eu acho que tinha isenção de vestibular, não sei muito, mas existia isenção para quem não podia. Mas você manter a odontologia com aquelas listas de material, que é a primeira quando compra o kit cavo, o motor, não sei o quê. Eu me lembro que meu pai parcelar aquilo o semestre inteiro, ficava como se fosse uma prestação de uma universidade particular. É Porque o isso aí. material não tinham nem esse cuidado, eu acho, os professores, da gente tentar enxugar a lista, porque assim, eu falo que eu tenho coisas até hoje de prótese que eu nunca usei. Então não precisava a turma inteira comprar. Ninguém, acho que nunca nem tinha esse cuidado de ver se alguém não poderia, tinha aquela conferência da lista. Mas acho que foi uma época, né? Que eu não sei se hoje ainda é assim, se as pessoas veem da mesma forma, espero que não, Hoje já melhorou. porque melhorou, né? Porque a gente não a gente meio que barra a possibilidade de outros colegas poderem fazer. E essa família me marcou muito, porque era uma família que vivia abaixo de qualquer linha da pobreza. Não tinha Ó, nenhum benefício do governo, nada disso, porque não tinha documento, nem sabia que se tinha direito a isso. Então, isso foi um trabalho muito legal também que a gente fez em equipe, porque a gente trabalha em saúde da família, né? A odontologia, para dizer, apesar de estar à parte, ela já foi dentro, já saiu. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, tem médico, tem enfermeiro, tem agente de saúde. E a gente trabalha em parceria com outros, com outras, além da saúde, né? Com assistência social, tudo isso. E essa ah, família eu acho que foi uma das mais legais, porque a gente conseguiu trazer, que a gente fala muito assim, as pessoas julgam muito, né? O Bolsa Família, não sei o quê, mas assim, tem gente que precisa mesmo daquilo, tem todas as outras situações que eu não vou entrar aqui, mas quando a gente fala, às vezes, de uma família que precisa muito, você conseguir dar essa oportunidade para ela do primeira renda ela conseguir alguma coisa, botar as crianças na escola, começar a dar uma certa dignidade, isso também é muito legal. com Então, então assim, de saúde pública é isso. Nesse paralelo a essa época, eu tive uma clínica com amigas que são militares, e aí a gente também abriu um consultório que foi super legal, a gente é muito amiga até hoje. Só que sabe aquela coisa antigamente, assim, essa coisa que vocês têm hoje de empreender, tudo isso, eu vejo isso hoje, tá? Que eu tô voltando a empreender. Eu sempre tive um pouquinho disso, porque eu falo que elas eram militares, mas eu que queria organizar, e aí tinha, assim, sempre aquela que eu, né, que é... Eu falo, vocês são militares, mas aqui eu não sou eu que vou organizar, eu que tinha questão da certeza. planilha, mas todas elas eram bem boas, assim. É uma amiga minha, a Tatiana, ela também é incrível com planilha, com organização, a Andrea também. Então, a gente é muito amiga até hoje. E a gente teve um consultório, só que a gente, sim, passei por saúde da família, que eram 40 horas. Elas passaram para mais um concurso além de ser militar. Então,
A vida foi Ficou fazendo, a muita gente ficou coisa. com receio, quase a gente não ia para a clínica, a gente resolveu encerrar. Então a gente não tinha Aham. essa ninguém, e era uma clínica que ia bem, dava certo, a gente se organizou bem, era tudo, né, que tem a parte de legalização, tudo que às vezes as pessoas começam, não, a gente começou sempre tudo certinho, porque era todo mundo muito disciplinado e muito, né, todas nós. Então, tô Então isso entendendo que essa sua veia, assim, organizacional de gestão, ela já vem é, desde já sempre, né? vinha sempre. É uma E coisa, como é só que não tinha esse nome, que não se falava, né? Não tinha de essa coisa de divulgar gestão? empreendedorismo, em gestão, ser uma pessoa Aham. empreendedora, não tinha. Eu tenho na minha família meu irmão E mais novo que sempre foi empreendedor, e eu não. Eu sempre achava que, tipo assim, o serviço público é a minha estabilidade. com certeza. Porque eu sou filha de funcionários públicos. Eu sou filha Ah, de funcionários públicos. isso é Então, a muito gente tinha comum. essa questão, isso é muito comum. Então, o empreendedorismo é uma coisa que ficou meio que, nossa, por quê? Então, eu meio que usava, eu tinha o salário, aquela toda a minha obrigatoriedade como funcionária pública, e Aham. eu tinha um consultório que complementava a minha renda desses turnos que eu trabalhava. Antes na minha clínica, e depois, quando a gente encerrou, eu já aluguei um horário, porque aí agora tem muito essa facilidade de você alugar, né? Hoje você pode falar, ter clínica ou não ter clínica. Depende de onde você está, em que cidade você está. Porque Hum. hoje no Rio de Janeiro você consegue espaços bem legais, ou de coworking, ou de que você se sente como estando no seu consultório, que tem os funcionários, tudo isso, e você não faz essa parte da gestão, né, macro, de contas, tudo isso, mas você faz a sua gestão, que também é uma outra Uhum. coisa. Quando eu falo de gestão, para quem tem só consultório, o foco é para organizar a sua clínica. Mas aí você também, quando atende sozinho, eu faço uma gestão como se eu fosse uma empresa minha de comissionamento, tudo eu comigo mesmo. E todo mundo fala, você faz isso? Eu falei, faço, tem toda a organização. Se eu hoje for abrir um espaço meu, tá tudo organizado igual. Tem os documentos, os POPs que a gente fala, né? Quando eu falo assim, ninguém entende, que a gente no SUS fala muito assim, que é o procedimento operacional padrão. Faço, né? Eu não participo, eu observo, às vezes ajudo, mas assim, quando você aluga. Mas aqui no Rio, hoje tem muito espaço legal. Virou uma coisa para médico, então, para clínica médica, para clínica de nutrição, que não tem a cadeira odontológica, tem mais ainda, que a gente chama Nossa. espaços de coworking bem legais, assim. Eu sei que não é realidade de todas as cidades, né, do país, então isso, às vezes, se eu preciso montar um, eu vou empreender no espaço de alguém que não use todos os dias todas as cadeiras e bota para alugar. Então aqui a gente está usando muito isso. Tem vários colegas, né, que Muito fazem dessa legal. forma, porque aí ajuda a despesa do outro colega que também, que às vezes também está em outro serviço. Tem muita gente que é servidor público 20 horas, aí não tem tempo para ficar todo dia, para o consultório não ficar vazio, faz essa questão do aluguel, da locação, né? É Então uma dá para boa. fazer de todas as formas, aqui é. Então você, sim, para quem está começando, às vezes isso é Uma uma coisa opção. legal também, uma opção. E essa parte que você domina é justamente o que a maioria dos estudantes e dos dentistas não fazem ideia, que é a questão da gestão. E nem todo mundo passa pela gestão pública, ainda assim. Eu queria saber como que foi essa experiência de deixar de ser dentista 40 horas para virar gestora e o que que ela te ensinou para você estar aqui hoje falando sobre liderança, sobre estrutura, sobre o que funciona e o que não funciona no cuidado aí com as pessoas. Assim, essa mudança eu acho que é muito engraçada. Assim, eu fiz especialização, fiz duas especializações que eu falei aqui, que é mais comum para todo dentista entender, que é em endodontia e ortodontia. Só que eu vou falar em minha trajetória de curso de especializações. Então, assim, depois da endodontia, eu fiz especialização em saúde pública na Fiocruz. E isso é uma coisa que mudou completamente. Eu adoro aquela instituição. Eu só fiz a especialização, não continuei para o mestrado, tudo isso, porque tudo quando a gente vai estudar muito, a gente tem que dedicar a fazer o mestrado. E aí, minha opção foi o tempo que eu tenho livre, eu vou para o consultório atender ao longo desses anos todos. Então, o estudo às vezes fica assim, para me dedicar ao mestrado, eu tenho que usar esse tempo que eu estou livre para estudar no mestrado, então eu não poderia ir para o consultório. E aí, Uhum. financeiramente, não é o que eu me propus para a vida. Então, tem muito isso também, né? Por que isso? Porque realmente eu acho que o salário do SUS não é um salário hoje que você consiga um gestor de unidade de saúde básica hoje. Se ele tiver uma filha com dois filhos, não sei o quê, não consegue fazer. Eu não tenho filhos, então ficou uma situação difícil para mim, para manter financeiramente. Então, sempre usei o consultório como uma outra opção de complementar, né? De você ter uma renda acima das 40 horas, eu me dedicava. Então, assim, eu fiz saúde pública na Fiocruz.
E foi durante essa turma de saúde pública na Fiocruz, que aí a turma, tudo isso, você vai conhecendo pessoas, é o tal do networking, tudo isso, que as pessoas viam que falavam, nossa, você tem muito essa veia de gestão. E aí teve um processo seletivo para a gente ter o cargo que a gente chama aqui no Rio de assessoria técnica, dentro Uhum. de uma organização social, tá? Porque eu trabalhei no SUS esses anos todos como CLT, em alguns momentos como cooperativa, em alguns momentos como pessoa jurídica. Olha só. Dependendo do governo atual, mudava o nosso tipo de contratação. Então, eu não sou 20 anos de CLT que saí, não. A gente teve vários momentos. Então, aqui no Rio tem a questão das organizações sociais desde 2009 que elas entram no Rio, e esses contratos eles vão sendo renovados, muitas vezes eles vão sendo encerrados, você sendo recontratada, e às vezes eles te botam. Teve um período de um governo que botaram a gente como pessoa jurídica, a gente teve que abrir empresa, e eu permanecia nessa coisa louca toda. Então, como gestora. E nesse período da Fiocruz, eu fiz um processo seletivo para assessoria técnica de uma OS, e fui muito bem lá, avaliada na prova, na entrevista, e comecei meu cargo na gestão assim, através de uma prova que as pessoas acham que não existe, Olha só. e Não através do processo sabia. seletivo que eu fiz dentro da Sofia Cruz, porque geralmente os cargos não dá alguém indicou. Não, eu estava dentro de uma turma, que hoje várias pessoas da minha turma, tem pessoas brilhantes dessa turma, é uma turma muito legal da Fiocruz. Hoje tem muita gente em cargo no município grande que eu falo que uma das que eu mais admiro é a superintendência de vigilância, acho que ela está no cargo ainda, que era da minha turma. Brilhante, eu acho ela maravilhosa. Então, eu tenho muito orgulho das pessoas também, eu acho que eu não posso falar que, né, que me deu assim, claro, eu tive muitos momentos de sofrimento da gestão, mas isso é uma coisa que é pesado, é uma coisa que a gente sente muito solitária, mas quando você vira gerente ou diretor de unidade de saúde. Mas esse período que eu fiz a prova foi para ser assessora técnica. Fiquei esse ano como assessora técnica, aprendi muito. Foi aí que eu comecei a aprender que a gente tinha que ter meta, indicador, trabalhar por performance. Os contratos do Rio trabalham dessa forma. Todos os funcionários têm metas a cumprir, as unidades têm metas a cumprir, porque a gente tem que ter a contrapartida do contrato. Então a gente foi. Aí daí eu começo a entrar nesse meio de indicador, como é que você construiu lá atrás, né? Há 13 anos atrás. Você começa a entender a gestão dessa forma, você se debruça pelos contratos, começa a estudar. E aí você vê, realmente, você tem que medir tudo. Então a gente mede, assim, né, são milhares de indicadores para os profissionais que a gente chama de ponta. Eu não estava na ponta. E aí, essa OS teve um processo desse de troca de contrato. E eu percebi que, assim, eu já ajudei a escrever até hoje e tal, tudo isso, foi muito bem feito. Mas eram muitas empresas grandes que era uma possibilidade de sair. Então, eu já fui procurando outra coisa e fiz um processo seletivo para ser gerente, sem falar com ninguém, de unidade de saúde, que eu fui aprovada também. E aí, aí que eu começo a ser gerente de unidade de saúde, e aí eu me encanto mesmo, porque quando você sai da ponta de dentista para ir para assessoria técnica, que a gente fala que é assim, né? Um cargo pula teoricamente, numa hierarquia do Rio, teria que ser. Daqui teria que ter virado gerente para depois ir para esse cargo, não fazer isso. Eu fiz ao contrário. Então, eu não sei como é que é a carreira de cada um, mas a minha carreira foi assim. E aí, depois desse ano, eu volto a ser gerente, inicio na gerência de unidade de saúde. E aí eu encontro o lugar que eu fiquei muito feliz, que eu era, apesar de ser gestora, eu estava lidando com o paciente. Porque um gestor de unidade de saúde do Rio de Janeiro é reclamação, é elogio, é briga, você tem que lidar com funcionário, lidar com paciente. E eu realmente, no início, eu me encantei com o cargo. Me encantei mesmo, porque eu falei, caraca, me encontrei. Eu consigo estar com a população, eu consigo estar nas reuniões, eu consigo. Só que uma coisa que eu não desenvolvi, que eu falo que eu perdi a oportunidade, porque o Rio ajuda muito isso, os gestores, era de eu me promover, de eu falar, olha aqui o que eu estou fazendo como gerente. Tem muito isso aqui no Instagram, mas eu sempre quis que a minha equipe brilhasse, então eu sempre consegui identificar as pessoas mais importantes da minha equipe. Muitos deles hoje são gerentes, têm cargos porque eu fui gerente de muita gente nesses anos todos. Tem vários que viraram gerentes, tem vários que viraram chefes de enfermagem, vários que estão em algum cargo, que são muito bons, e que tinham esse perfil mais de motivação, de aparecer. Então, isso é uma coisa que eu sempre fui escolhendo quem da minha equipe faria essa parte, e as equipes sempre crescendo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a botar a equipe para brilhar e eu ficava um pouco mais atrás. Ah, Isso eu deveria talvez ter aprendido um pouquinho melhor lá atrás, agora estou tentando, né, mudar, porque
Não é que isso atrapalha, isso para atendimento, para nada atrapalha. Mas isso faz assim, não me fez agora para o que você sabe da minha dificuldade, tipo, de estar aqui falando com você, tô nervosa porque tô Que isso? desaparecendo. E eu adoro, tipo, dar aula, dou aula sem problema, dava aula dentro da unidade de saúde para várias universidades que visitam, então não tem problema de dar aula, estar lá na frente do palco. Mas ligou a câmera, eu falo que muda tudo. Então, isso é muito engraçado. Então, acho que eu perdi essa oportunidade, porque o SUS dá muito, é muito evento, é muita coisa que dá para você gravar, dava para fazer isso. Eu falo que eu perdi essa oportunidade. Mas eu tenho muito essa questão de, quando você falou, o que que eu quero ensinar na gestão, que eu vejo muito. Uhum, Eu estava até falando assim, eu acho que enquanto nós não sei nem como é que eu falo, é como identificar, assim, reconhecer o trabalho da equipe e dar os elogios, fazer os feedbacks menores que sejam, e mostrar e proteger a equipe, a gente não consegue crescer. Então, assim, eu levo isso para os consultórios particulares. Eu vejo que às vezes você tem uma. Não estou falando bonificação financeira, não estou falando isso, não. Como a gestão é muito cansativa e são muitos anos, eu ainda peguei a pandemia, que eu acho que isso é uma coisa que foi das mais difíceis não, é a mais difícil da minha vida. Então, a gente começou num momento bem difícil, que a gente achava realmente que ia morrer, tudo isso. Então, assim, esse dá um certo sofrimento até de falar. Assim como tenho orgulho de ter vacinado, eu ter sido a gerente que levou a primeira equipe a vacinar o Retiro dos Artistas. E eu tinha que dar coragem a uma equipe que estava trancada dentro de uma clínica com medo de se aplicar a vacina, porque a gente teve que se vacinar antes de todo mundo para ir para a rua, onde teria a mídia de todas as redes, né, de todas as redes Globo, Record, todo mundo em cima, atrapalhando um pouco o serviço, porque a vacina estava chegando. Então, eu falo que isso, para mim, hoje foi a minha maior responsabilidade ao longo desses anos que eu tenho na memória agora mais recente, porque a vida vai fazendo a gente esquecer algumas coisas, eu tenho muito isso, eu vou apagando algumas e outras. E essa foi a coisa que mais me deixou você ter que motivar uma equipe com medo a sair para um momento que a vacina vai no seu próprio carro, porque estavam falando de furto, com medo do que ia acontecer. A gente brincava que ia virar jacaré e eu tive, sei lá como é que foi aquilo, tem até hoje as fotos. Não sei o que aconteceu, que inventaram, não sei se era no Snapchat, algum lugar é. que inventaram que você virava um jacaré. Então, cada um que batia a vacina fazia foto de jacaré com meu filho, começando por mim, que era o exemplo. Então, eu tive que ir lá dar o braço e motivar e falar: a gente não foi escolhido à toa para começar isso. Então, Eu vacinou, olhando da Cristo, minha casa lá na TV Globo, vocês, eu tenho Deus. assim, passa eu com a caixinha de vacina, falando, gente, não passa na TV, tem a foto. E eu achando que ninguém ia ver, vários amigos printando a tela. Você aqui, eu falei, gente, amigos Momento que você nem acha que estão histórico, tava todo mundo na TV. vendo a TV. Então, eu acho que o Rio foi muito bom nisso, mas ao mesmo tempo faltou gente para dar conta daquilo tudo e a equipe foi adoecendo e você tem que motivar uma equipe que. Eu falo da vacinação que é linda, eu adoro a vacina. Mas cada vez, até hoje, há pouco tempo que eu tava, que vinha a vacinação de qualquer coisa, da gripe, qualquer coisa, eu tinha tipo, um taquicardia, porque falta equipe hoje para você dar conta da população. Então, isso é uma coisa isso foi uma das coisas que foi começando a me deixar triste, né? Porque eu trabalho numa área aqui do Rio de Janeiro, que a gente chama na Barra da Tijuca, que tem uma cobertura muito baixa de saúde da família. E que a população tem plano de saúde, ela talvez não vá usar o saúde da família assim. Então, eu sim, é uma bandeira que eu levanto, eu não sei se algum dia vai ter. A Barra da Tijuca precisava ter um supercentro de vacinação, porque a população vai usar as duas unidades de saúde que ela tem. E eu não entendo a demora. Claro, tem as questões financeiras, tudo isso que eu posso imaginar, mas eu não entendo até hoje não ter. Ter espaços públicos aqui que poderiam estar funcionando. Então, assim, como eu não estou mais no município, isso é uma coisa que eu trago, tipo assim, de um questionamento. Porque se eu tivesse um supercentro desse aqui, que nem tem lá em Botafogo, eu não estaria sobrecarregando as equipes de saúde da família que vão prender de frente para vacinação. E aí a gente bota a equipe para vacinar e tira o enfermeiro da linha de frente do atendimento. Às vezes o médico, muitas vezes nas campanhas os médicos também vacinam, que assim, a minha equipe eu não posso falar, mas há pouco tempo estava com uma equipe bem legal também, de profissionais, então tinha médicos que abraçavam, os médicos vacinavam, que não é comum, tá? Eu tô falando isso, não é que o médico não tenha que fazer, porque não é comum pra gente. Ah, Você vê o médico-chefe seu chegar lá e vacinar sei quantos, né? aham. Eu tinha professores de uma universidade particular dentro da minha unidade.
Então, isso não é comum. Então, isso também é uma coisa diferente que a gente fala, mas você quando vai conseguindo juntar a equipe, claro que a gente briga, a gente tá em ferra de boa, não sei o quê. Então, eu acho que a saúde pública, ela dá isso, nessa visão da gestão. E aí eu venho trazer, trouxe isso tudo da vacina, tudo isso que veio na minha cabeça, mas por conta, quando eu ligo ao cuidado com a equipe. Como que Aham. eu protejo a equipe? Aqui nós tivemos uma interrupção da gravação, mas já mudamos de plataforma e voltamos em outro formato com a nossa gravação. Ah, Mas então, foi até não, agora. então, eu tava falando da proteção da equipe, né? Então, assim, Isso. o que eu vim fazer como gestora? Então, o que eu vou ensinar, que eu aprendi, que eu consegui? Eu acho que muita coisa assim, hoje, claro, eu tenho que trazer isso para o lucro, para o financeiro. Eu não estou aqui para poder falar, né? Uma coisa é você fazer gestão do dinheiro público. E eu tenho isso, eu tenho de orgulho, eu sei que eu fiz bem. Eu sempre tive muito cuidado com o dinheiro público. Isso eu tenho certeza que eu fiz isso. Sempre, do que me cabia, eu sempre tive esse cuidado. Então, eu sempre cuidei das unidades que eu estava como se fosse a minha clínica própria, particular. Cuidado com a ambiência, cuidado com tá bonito, tá limpo, não deixar colar. Então, eles ficam, né? Então, assim, e de elogiar a equipe da faxina, a equipe do chefe médico. Então, assim, era a minha equipe toda, da portaria. Então, isso que eu queria trazer para o privado. A gente tem que fazer isso. O acolhimento ao paciente, ele não é só servir um café gourmet na xícara bonita e o seu copo tem que ser de vidro, que eu vejo as pessoas ensinarem isso, e isso é o que vai trazer o paciente a voltar. Não é isso que vai trazer o paciente a voltar. O paciente é ele ser entendido, e o paciente ter clareza, ele ser ter escuta, nem todo mundo fala hoje é escuta ativa. Hoje eu estava lendo, que eu leio muito, existe uma coisa que chama de silêncio, né? A gente tem o silêncio que a gente tem que fazer para a escuta ativa, que é um. E outro dia eu estava vendo um psiquiatra, que era, acho que, falando do silêncio proativo, que é aquele silêncio quando você está com muita raiva de alguma coisa, você não explodir, você ficar em silêncio para poder, né? Aí eu falei, caramba, isso eu nunca tinha parado para pensar. Como eu estou estudando muito para o curso, que além de eu ter feito isso tudo, eu sempre estou estudando. Então eu sempre leio muitos livros, até para poder trazer ideias, né? Porque se a gente ficar só no Instagram, não sei o que, isso fica tudo muito repetitivo. Então, eu vejo... A gente chama muito de cuidado humanizado. Quando a gente acha privado, as pessoas não vão entender, né? Porque é meio cuidado humanizado. Teoricamente, né? Todo mundo teria que ter um cuidado humanizado. Mas é que a política de humanização, ela foi instituída, que ela era só agora, ano passado, se for um dia você puder ler, é interessante, seus colegas, bota a política de humanização do SUS. Olha. Ela não fala só do cuidar bem, tudo isso. Ela fala da escuta, da participação ativa. Então, quando você coloca um paciente como paciente, por isso hoje em dia a gente fala muito do cliente, porque o paciente vem de passivo. Então, você explicar as coisas, ele entender, para mim é isso que faz ele te indicar, é isso que ele faz ter confiança em você. A parte clínica, que é a parte que eu tenho que entregar, isso na minha cabeça todo mundo tem que entregar. Sim. Resultado bom, né? Então, se você entregar bom o resultado final, eu acho que isso a gente tem que estudar, isso é nossa obrigação. A gente entregar, claro, a gente pode errar, sempre vai ter erro. E quando a gente tem alguma especialidade, alguma coisa, que nem eu falei, endodontia, quando a gente faz muito, claro que a gente vai perfurar um canal, só não erra quem não faz. Uhum. Então eu acho que isso para vocês que são mais novos é super, não pode acabar por conta disso. Eu já perfurei canal, já resolvi, o paciente gosta de mim até hoje, já teve. Então, assim, isso tudo vai muito de você. As pessoas, eu nunca fiz, não sei o quê, né? Porque essa vida do Instagram, de rede social, ninguém vai postar ali coisa que não cabe, né? Uhum. Assim como eu falo de gestão, que eu falo, você sempre fez isso tudo com a sua equipe? Não, eu consigo identificar ao longo desses anos todos equipes que eu gerenciei que eu não consegui fazer o feedback, que eu não consegui dar o elogio, que eu não consegui, porque a equipe também tinha uma reatividade muito grande comigo. Então eu parava e pensava, essa equipe eu vou precisar de mais anos, mas eu vou conseguir. Olha. Entendeu? Então, e eu tentava ir fazendo. Tem equipe que é mais fácil, a equipe tá junto contigo desde o início, tem equipe que não. Então, ainda mais quando eu fui construindo uma questão de sempre me darem clínicas, que eu ficava 3 anos, a Nayara resolve. Então, a Nayara vai pro caos. A clínica está destruída, não sei o que, a Nayara vai pro caos. E uma das decisões agora da minha saída foi mais uma vez quando eu estou com uma clínica numa equipe, que quando você começa a andar com a equipe começa a se estruturar, não é que você está entrando numa linha de zona de conforto. Porque para chegar à zona de conforto no SUS, eu não sei se a gente consegue estar na mesma clínica há 10 anos. Nossa. Porque os pacientes são diferentes, os momentos são diferentes. Eu não vivi isso, tem colegas que chegam a 7, 8 anos de clínica, 9, não sei. Eu já vi alguns colegas falando. Mas eu não estava, não é uma zona de conforto. O SUS nunca é uma zona de conforto, assim como o consultório, né? E aí eu comecei a ver que eu estava muito mais feliz nos dias que eu estou no consultório, que você não está feliz. Então, assim,
Isso que eu quero ensinar da gestão. Eu consigo também identificar onde eu falhei para não falhar de novo. E é um aprendizado. Então, assim, isso é uma coisa que eu gostaria muito que eu gostaria não, que eu pretendo ensinar, mas de uma forma também prática, porque não adianta só a gente ficar falando, eu quero dar a metodologia, ó, é assim, o indicador é esse, vamos fazer esse, vai observar, acompanhar assim, entendeu? Eu sou muito também assim, Muito prática. Porque, tipo assim, se a gente fica muito, ó, você tem que montar indicador. Qual indicador você vai montar, Gabriela? Exato. Você nunca vai começar. Não faço ideia. Eu tenho ideia de tudo. Vai trazer indicadores do SUS? Não tem como, porque são indicadores enormes de saúde, mas alguns têm como. E alguns que eu nunca trabalhei no SUS eu gostaria de trabalhar, eu posso criar no particular, porque o particular te é livre para fazer um monte de coisa. Claro, tem os indicadores que todo mundo fala, né? De marketing, de lead, de taxa de CRM, essas coisas existem, os sistemas já dão. Mas eu acho que é muito mais que isso. Eu quero criar indicadores para as equipes, indicadores para o próprio profissional se avaliar. Então eu criei, assim, alguns que não é nem que eu criei, eu separei o que eu acho mais importante para um consultório menor que está começando, né? Pensando que ele já está teoricamente legalizado, registrado, certinho. Nos conformes. Que quem tem uma marca já registrou seu nome, porque quase ninguém faz isso, então... Caramba. Então é muita coisa. Então quando você começa na profissão, às vezes a gente falando assim que é mais velho, a sensação de falar, nossa, eu não vou nem começar. Então acho que se você tem um direcionamento, alguém que indique, que gerencie, né? Porque as pessoas falam muito assim, você vai ser... Tem gente já, tipo assim, você vai montar um curso para ser coach, você vai ser tão prática. Já tem gente mandando mensagem assim pra mim no privado do Instagram, porque eu publiquei a situação. Aí eu falei, gente, a gente tem muito preconceito com a palavra coach pelo que foi feito pela internet, para vocês viram. Não é mais o líder coach. O líder coach não é uma coisa ruim, não, né? Tem um tipo de metodologia, não estou falando que é isso. Mas a gente fala muita coisa sem saber. Tá? O pessoal de RH estuda muito mais, as questões, né, todas, é muito mais legal. Não é esse o meu objetivo, eu sou dentista, sou da saúde. Fui gestora na prática, mas tive formação em saúde da família e acho que saúde pública. Da Fiocruz é que mostra muitos indicadores de saúde, indicadores de tudo a gente tem. Com certeza. Né? De doença. Então, assim, isso é muito legal, isso mudou muito a minha vida. Mas eu continuo estudando, assim. E eu tenho a facilidade da matemática, que eu acho que isso é uma outra questão que a gente tem que ensinar, é como precifica, como que a gente vai fazer o comissionamento, como que a gente vai fazer. Então, essas questões, a galera... Nossa, eu já estou querendo participar. Isso eu trago lá de trás da matemática. Com certeza. Realmente tenho facilidade. Lá do ensino médio. É uma questão que eu tenho. Eu vou ficar de olho nas redes, porque eu vou querer participar. E a nossa conversa foi fenomenal, doutora. Eu fiquei muito feliz. Eu conheci, por meio dessa conversa, um lado da odontologia que eu não sabia que existia. Então, muito obrigada por esse compartilhamento tão caloroso. Prazer em conhecer. E a sua história mostra pra gente que o caminho da odontologia, ele é muito variado e que empreender também pode ser uma forma de continuar cuidando. Não necessariamente você vai sair do paciente, né? Mas agora com mais autonomia, fora do SUS, né? E talvez até com mais verdade, alinhado mais com os seus propósitos. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir que a senhora compartilhasse com a gente onde a gente pode acompanhar o seu trabalho, suas redes, onde que a gente te encontra. Assim, o meu trabalho como dentista e como gestora, que agora eu estou aprendendo, né, que é a rede social. Eu estou botando no Instagram, que é o doutora Nayara Bastos. E agora que eu tenho a empresa de educação, que está começando, porque eu estava esperando o registro da marca, tudo isso certinho. Que é GES, que é de Gestão Estratégica em Saúde, né, que é GES, _ Saúde. Muito bom. Então, são os 2 lugares que eu vou começar a trabalhar. Estou aqui encantada, assistindo tudo que vocês fazem para eu poder também me espelhar e aprender com vocês. Então, assim, agora eu vou falar para você. Adorei o que eu assisti do seu canal. Falta assistir, acho que das entrevistas. Continue fazendo, porque eu parei para assistir. Adorei o nome Mentalidade Odonto. Adorei. É isso mesmo. Adorei o nome, porque eu acho que, sim, tem muita coisa para falar, né? Que ainda mais eu que fui do SUS, saúde mental, tudo isso, mas achei muito legal. Eu acho muito legal, assim, uma coisa que eu queria deixar para vocês todos, da tua idade, tudo isso. Não acreditem no que as pessoas falam para vocês, que vocês não vão ser bons. Vocês vão ser bons.
Nossa. A nossa geração, que eu falo da minha, eu tenho 45 anos. E eu tenho vários tipos, né, de pessoas que eu convivo. Tem vários professores. Eu já comentei isso com alguns professores. Eu falei, olha o que vocês estão fazendo na cabeça dos alunos. Porque você não pode falar que um aluno não vai ser nada. Mesmo que ele não tenha toda a habilidade manual, que a gente não saiu tendo. E a gente, quando saía lá atrás, a gente saía se achando muito, tá? Mas a gente fazia besteira pra caramba. Mas a gente... eu falo que eu tinha uma coragem de uma doutora que eu não vejo hoje. Eu falo, gente, eu era muito corajosa pra fazer isso. Eu achava que eu sabia tudo, porque a gente tinha formado, né? Assim, você também está sendo, tá fazendo entrevista através de uma universidade federal. Eu não conheci Uberlândia. Mas, assim, aqui no Rio a gente conhece bem. Então, assim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi considerada uma das melhores do Brasil, né? Na época já era. Então, você imagina como a gente é formado, né? Nossa. Tenho muito orgulho de ter sido aluno da UFRJ, que eu busquei muito para ser aluna de odontologia da UFRJ. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado. Mas, assim, me chama muito a atenção quando fala. E eu falo hoje que eu estou encantada de atender, que agora eu descobri o nome das gerações, que nem isso eu estava falando, a alfa, tem não sei o quê. Tive que levantar um curso para ver que eu era da Millennium, eu acho. Eu falei, gente, era eu e o pessoal de 60. Da geração X. X. E aí eu achei isso tão engraçado, porque eu falei, gente, o que eu mais amo atender hoje tá na geração Z, que é a galera de... Mas olha o seu jeito, você se comunica muito bem, então... Mas assim, eu queria muito que ficasse isso pra vocês, assim. Ficou, com certeza. Tem muita gente que vai falar pra você que você... Pra você não, falando pra você no sentido você, Gabriela, não, tô falando pra vocês, porque eu tô vendo muito aluno, eu saí aqui, eu recebi aluno de odontologia, todo mundo tá muito inseguro, todo mundo... Vocês passaram por um momento que a gente não tem como avaliar, né? Que foi essa pandemia, a idade de vocês ficou muito em casa, gente, tudo isso. Eu falo que eu não tenho como avaliar, que eu me sinto sempre pra trás. Enquanto vocês estavam na internet, eu estava tentando salvar a vida. Então, eu estava na vacinação, na testagem da Covid, em um trabalho que é sobrenatural, assim, que eu não consigo quantificar o quanto isso trouxe para mim de sofrimento ou de felicidade. Eu não sei explicar até hoje, eu não consigo parar para pensar. Tenho que trabalhar muito. Todo mundo fala, você trabalhou na melhor, assim, fez no enfrentamento no Rio de Janeiro, na linha de frente, não sei quantas, bateu o primeiro milhão de vacina do país, da região do Rio, não sei de onde foi. Você estava junto com essa equipe, mas enquanto isso me deu alegria, me deu naquele momento, me deu sofrimento. Então, assim, todo mundo é capaz de tudo. Eu acho que não dá para falar isso para ninguém. Muito assim bom. como a minha geração, a maioria sofre por estar falando na rede social que vocês não mais do que falar que vocês não vão conseguir, acho que a gente tem que fazer uma troca. É uma troca. É racional mesmo. Com certeza. Você ter alguém... Eu falo que, gente, não tem nenhum dentista hoje novo para me trabalhar nesse consultório, não. Tá todo mundo mais velho. Como assim? Você queria alguém para trabalhar no consultório novo? Eu queria. O que ele não souber clínico, a gente ensina. O que a gente não sabe de divulgar rede, isso aqui, a gente está aqui Me para dar chama. apoio. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que coragem. E quando for escutar alguém que for falar alguma coisa ruim, vê o que essa pessoa já fez. Vê se ela está só dentro de uma universidade, só produzindo artigo. Vê o quanto de gente ela já teve contato. É isso aí. E contato com gente é muito difícil. Com certeza. Às vezes tem uma clínica que monta, que tem um doutor, que tem um nome. Vê quanto que ela atende nessa clínica, o quanto que ela pega 2 ou 3 casos e faz as facetas, faz tudo bonito. Então, assim, eu não acho que ninguém tem direito de falar que o outro não vai ser nada. Isso me deixa bem chateada, pra falar a verdade. Acho Fiquei muito feliz com isso, porque a gente realmente escuta essas coisas. Não tem, não. Então, acho que qualquer professor desse, um dia for assistir teu programa, que escute, se quiser entrar em contato, entre e fala, olha, vamos conversar a vida real e a gente vê se... Eu não sou psicóloga, sou dentista, mas não, eu acho isso muito triste. Algumas coisas ainda a gente não tá aqui pra isso, outro. Sabe? Tem que entrar sempre. Mas eu acho que é muito isso, assim. Eu respeito muito a pesquisa, eu acho que cada um tem seu perfil. Mas a gente não tem direito de falar que o outro não vai conseguir. Eu acho que isso trava muito, ainda mais numa época que ninguém está entendendo muito a saúde mental do outro, tá todo mundo muito perturbado, porque tudo que a gente viveu tem muito pouco tempo. É isso aí. Tá? Então eu acho que é isso. Eu acho que... Obrigada aí pela entrevista, obrigada por tudo, obrigada pelos ensinamentos. Vou ficar um pouquinho melhor nos vídeos, vou aprender. Estou disposta a aprender a fazer. A senhora já está ótima, excelente. Tá um pouquinho difícil, mas a gente vai conseguir, tá bom? Muito obrigada pela disposição novamente e pelos inúmeros ensinamentos e o apoio emocional também. Eu tenho certeza que todo estudante que assistir vai se sentir acolhido e eu acho que isso define você como profissional e principalmente como ser humano.
E é isso, pessoal. Essa foi mais uma daquelas conversas que fazem a gente repensar o que é odontologia, o que é empreender dentro da saúde e como que cada escolha também é uma forma de construir um mundo que a gente acredita. Muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau.